Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse momento. Esse é o nosso segundo encontro de História do Pensamento Econômico, de forma não presencial. Espero que vocês já tenham gostado da última aula. Estou fazendo um modelo diferente hoje do que eu fiz na última aula, com um bate-papo, para quebrarmos o gelo um pouco dessa nossa nova relação. E hoje eu vou estar passando para vocês slides sobre a nossa conversa. Eu acho que para facilitar, para levar os tópicos. Espero o feedback de vocês, ok? Para estar melhorando cada vez mais. Bom, na última aula nós vimos que o que ajudou o sistema feudal a expandir o comércio e a produção que ele tinha até o momento foi o desenvolvimento. Foi ter desenvolvido algumas situações, principalmente a agricultura, pois naquele momento toda a economia era baseada na agricultura. Então, a forma com que a agricultura se desenvolveu naquele momento ajudou muito a expansão do comércio em si. Então, nós vimos que, com o passar do tempo, com a divisão das terras, de produção das terras, de divisão de duas para três setores, aumentou a produção. Com esse aumento da produção, conseguiu entregar para mais pessoas, porque os senhores feudais estavam tendo esses excedentes, então ele conseguia vender, realizar troca com outras pessoas que também tinham seus excedentes, conseguiu tratar melhor seus cavalos e substituir o boi no momento do transporte pelo cavalo, então as entregas eram mais rápidas e conseguia chegar a distâncias maiores. As pessoas mais bem alimentadas fez com que crescesse a população, certo? Então as pessoas estavam sendo melhores alimentadas, então a população foi crescendo. Dessa forma foi aumentando a mão de obra também disponível no mercado e as pessoas que iriam consumir tudo aquilo. Então, ter uma quantidade maior de pessoas também era muito importante para o desenvolvimento dessa economia. Vimos que as cruzadas ajudou bastante também no desenvolvimento da economia da Europa Ocidental e com isso facilitou o comércio de longas distâncias. Acabou levando os produtos e eles consumiam bastante esses produtos dentro da Europa Ocidental. Com isso, a gente vai perceber que houve um declínio do sistema senhorial que vai se acarretar no início da indústria capitalista, certo? Como que isso vai acontecer? Tipo, o porquê que isso ocorreu? Sendo que daquela forma estava sendo confortável para os senhores feudais. Eles eram proprietários dos feudos, das terras, e de tudo que se vendia, os lucros iam para eles. Com o passar do tempo, os vassalos conseguiam também vender um pouco desses excedentes, certo? Conseguiram buscar outros caminhos de venda e outros caminhos de acumulação, e muitos deles conseguiam também ter a sua própria terra. Então, com isso, foi aumentando a sua independência, podemos dizer assim, dos senhores feudais. Então, tendo essa independência dos senhores feudais, o aumento da produção e o aumento da tecnologia fez com que criasse cidades importantes, cidades como centros comerciais, que acabavam se distribuindo tudo isso. Então vamos pensar assim, que para desenvolver uma economia naquela época, da forma que estava, era importante ter excedente, certo? Primeiro a gente tem que pensar que ela tinha que ter esse excedente de produção. O segundo ponto, que ela deveria se desenvolver tecnologicamente para que esse excedente fosse gerado, que tivesse pessoas para consumir, pessoas para aumentar essa produção toda e que isso geraria cada vez mais lucro, certo? Então, essa que foi a cabeça, o que começou a se pensar. Então, se eu tenho uma produção maior, eu posso estar ganhando mais com isso, ok? Eu já estava compartilhando a tela com vocês, vou continuar, certo? Eu vou encontrar aqui para eu poder acompanhar. Então, o declínio do sistema senhorial, então essa queda de ter essa divisão que a gente viu na última aula também, de que era o senhor feudal, a igreja, depois vinham os vassalos, então começou esse declínio de um efeito cumulativo, que foi um rompimento gradual dos laços feudais. Então não foi do dia para a noite isso que a gente percebeu.
substituídos pelo mercado e pela busca do lucro como os princípios organizadores da produção. Então, que foi o que a gente já comentou aqui um pouquinho. Então, a busca do lucro foi o principal fator de que a produção, esse vender excedente de produção seria importante. Então, os senhores feudais que necessitavam de dinheiro para comprar bens manufaturados e bens de luxo começavam a arrendar suas próprias terras a camponeses, em lugar de trabalhá-las diretamente, utilizando o serviço obrigatório do servo. Então, como que ele percebeu? Que às vezes só na produção e vender esse excedente não era suficiente para ele ter lucro, para vamos suprir o seu luxo e todo o consumo que ele tinha da época. Então aquilo não era suficiente. Então o que ele fez? Ele viu que os servos queriam arrendar a terra para ter sua própria terra, para poder trabalhar e também ter um lucro. Então eles começaram a arrendar. Então com o dinheiro da renda ele conseguia suprir todo o seu luxo e os servos acabavam um pouco saindo dessa questão de vasselagem que eles tinham em relação aos senhores feudais. O primeiro ponto, tá, que foi muito importante para a gente analisar, o esfacelamento, um dos primeiros pontos do sistema feudal, se originou de uma série de catástrofes no final do século XIV e no início do século XV. A primeira foi a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, de 1337 a 1453, que estabeleceu a inquietação e a desordem geral nos dois países. Então, um dos fatores principais que acabou diminuindo, sim, essa questão de vassalagem do sistema feudal foi uma guerra. Então, uma guerra acaba perdendo muitas pessoas, morre muita gente na guerra, famílias acabam se desfacelando também, e isso acabou meio que tirando essa, vamos dizer, esse vínculo que tinha com o senhor feudal. Então, muitos homens foram para a guerra, outros morreram, então esse vínculo acabou se perdendo, certo? Porque se eram eles que estavam ligados à terra ao senhor e ao senhor feudal, isso foi quebrado nesse momento. Então, foi o primeiro fato que foi se esfacelamento, né, como está citando ali, que foi o primeiro ponto que de catástrofes que acarretaram na queda do sistema senhorial. O segundo ponto foi a peste negra, que foi ainda mais devastadora. Às vésperas da epidemia de 1348 a 1349, a população inglesa atingia 4 milhões de habitantes. No início do século XV, após os efeitos das guerras, das epidemias, a população da Inglaterra mal atingia 2,5 milhões de habitantes. Então, morreu muita gente, não tinha muita gente para trabalhar, para gerar renda, para gerar emprego. Quando a gente fala em guerra, em epidemia, as economias, e hoje, se a gente for pensar nisso, ela acaba sofrendo um impacto muito grande de perda de pessoas e de como tudo aquilo acaba atrapalhando na sua forma de produção, na sua forma como que ele vivia, de como geraria renda e desenvolvimento mesmo, né, nas regiões. Então, a peste negra também matou muita gente, morreu muita gente ficava com medo de morrer e não sabia o que fazer, não sabia que situação tomar, que partido tomar. Quando a gente fala na pandemia que nós estamos passando agora, é meio que parecido, podemos citar assim, nós vimos que já morreu muita gente com isso também, os governos estão gastando muito dinheiro para que as pessoas se tratem nesses hospitais, para que as pessoas que fiquem doentes se tratem. A economia está sendo atingida diretamente com isso, então as pessoas não estão consumindo muito, as pessoas não estão saindo de casa, então houve uma queda no consumo, houve uma queda no investimento, porque as pessoas ficam com medo de fazer investimentos, houve uma queda de pessoas, né, que está morrendo muita gente. Então, da mesma forma que ocorreu lá no início do século XV e o que está acontecendo agora, tanto uma guerra quanto uma epidemia, no nosso caso, lógico, uma pandemia, mas no caso daquela época uma epidemia, acaba rompendo alguns laços econômicos e algumas situações que ocorreriam até então, para que novas fossem surgidas, igual está acontecendo no momento. Então é muito difícil você imaginar o mesmo cenário após uma destruição, após acontecer um fato, um choque muito importante.
vamos dizer, um choque que acaba atrapalhando a economia ou o desenvolvimento de alguma região. Então, vamos pensar o seguinte, a Inglaterra estava tendo um crescimento, certo? Na sua produção, na distribuição de seus alimentos, os senhores feudais estavam gerando lucro, estavam arrendando suas terras, então até então estava tendo um crescimento, estava tendo um desenvolvimento tecnológico, para a época era um desenvolvimento importante, houve a guerra e houve uma epidemia, então tudo isso tem uma queda, acaba diminuindo todo esse desenvolvimento que se tinha até então. E não se podia mais voltar à situação anterior desejada. O mercado tinha se estendido às regiões rurais e com ele aumentou a liberdade, a independência e a prosperidade dos camponeses. Esses resistiam muito aos esforços para restabelecer as antigas obrigações, e essa resistência não ficou sem resposta. Então foi o que a gente viu, que a gente está vendo agora, é bem parecido, não tem como você voltar na situação anterior. É muito difícil imaginar o mesmo mercado de antes. A gente está tendo que se adaptar em tudo. Nossa, o nosso contato aqui é adaptável pela situação. Aconteceu a mesma coisa na época. Então, tipo, como com a guerra, com as epidemias, como as pessoas se afastaram muito daquelas regiões centrais que estava ocorrendo o comércio, então, regiões rurais aumentou as vendas, né? Aumentou o comércio rural, as pequenas propriedades começaram a vender, e eles começaram a perceber que eles tinham liberdade, que eles poderiam fazer tudo aquilo sem ter um senhor feudal. Então, eles começaram a se esforçar e a resistir em cima de tudo isso. Então, essa resistência acabou acendendo uma luzinha lá em cima, que falou assim, opa, mas se essa galera toda se revoltar, o que a gente vai fazer? Né? O que vai acabar acontecendo com nós, com a nobreza, que dependem deles, né? Os problemas levaram a nobreza feudal a uma tentativa de anular as comutações que tinham concedido e restabelecer os serviços obrigatórios aos servos e camponeses. Então, aquela pequena liberdade que eles estavam tendo, né, aqueles arrendamentos de terra, foi cortado, porque eles perceberam o quê? Se eles pararem de fazer tudo aquilo, como que a gente vai estar gerando como que vai estar gerando lucro para a gente? Como que vai estar gerando riqueza? Não vai. Descobriram, entretanto, que não se podia mais voltar à situação anterior desejada. O mercado tinha se estendido e repetiu aqui, pessoal. Como resultado, houve as famosas revoltas de camponeses que explodiram em toda a Europa, desde o final do século XIV ao princípio do século XVI. Então, o que aconteceu? A nobreza feudal quis tirar todo aquele poder, aquele pequeno poder que eles tinham dado aos servos e aos camponeses, mas eles não tinham mais como voltar atrás, eles não podiam mais pensar de outra forma, os camponeses, certo? Eles não conseguiam mais se ver de outras situações, então houve uma revolta deles, eles falaram, não, a gente não aceita mais viver dessa forma, nós já descobrimos que podemos ser livres, e vamos lutar para isso. Foi isso que aconteceu na época. Então, foi a primeira revolta dos camponeses. Então, essas rebeliões se caracterizavam por uma extrema crueldade e ferocidade. Então, foi uma guerra muito feroz, foi uma resistência muito, muito forte. Tanto que o escritor francês da época descreveu um bando de camponeses que mataram um cavaleiro, atravessaram seu corpo com o espeto e o assaram vivo diante de sua esposa e filhos. 10 ou 12 deles violentaram a mulher e a obrigaram a comer a carne do marido. Então a mataram e as suas crianças. Então os camponeses estavam loucaços para fazer umas coisas absurdas. Então a guerra era muito sangrenta, foi muito sangrenta. E no final os camponeses rebeldes foram dizimados com a igual e maior crueldade e ferocidade pela nobreza. Então tanto da parte da nobreza quanto da parte dos camponeses que se rebelaram contra todo o sistema que se tinha na época, houve uma guerra muito sangrenta, uma guerra muito, muito horrível. Então, a maioria deles, os que foram, acabaram sendo dizimados também, que acabou não levando a muito longe esse tipo de rebelião que eles tiveram. Qualquer sistema econômico gera uma ou mais classes cujos privilégios dependem da continuação desses sistemas. Então, para que aquele sistema funcionasse e se mantesse, mesmo com a rebelião, precisa-se ter classes. Então, desde essa época, começa a perceber que para que uma classe seja maior, tenha seus privilégios, precisa ter uma outra classe menor para que ela
supra os privilégios dessa classe maior. Essas classes fazem de tudo para resistir a mudanças e proteger suas posições, como é natural. Então, eles não vão querer sair de lá, eles não querem mudar a situação. A situação para eles lá são cômodas, então eles querem manter daquela forma. Então, desde que o mundo é mundo, isso ocorre. Então, acaba ocorrendo de que classes maiores, para manter seus privilégios, precisam ter classes menores. E eles não querem que mude essa situação, porque para eles é o melhor. A nobreza feudal desencadeou uma reação selvagem contra o novo sistema capitalista de mercado. Embora as mudanças importantes tenham sido introduzidas pelos comerciantes em ascensão e pequena nobreza, os camponeses foram as tristes vítimas políticas das convulsões sociais consequentes. Ou seja, morreu muito camponês para que tivesse ascensão de algumas classes, para que realmente tivesse esse início do sistema capitalista, para que as classes se dividissem e essas pequenas, podemos se dizer, classes menores aos senhores feudais, pudessem ter uma ascensão. Então, quem pagou a conta foi os camponeses nessa situação. Então, eles que foram para a guerra, eles que se rebelaram, eles que morreram, que lógico que também mataram cruelmente, que se rebelaram diante desse sistema, mas outros se ascenderam e outros não. Então, a nobreza feudal não queria que mudasse essa situação, que não tivesse outras classes que realmente competiriam com eles e que acabariam não tendo os luxos que eles tinham. Então, ficaria muito difícil eles se manterem no poder, e o poder que eles tinham, porque a gente viu nas outras aulas que não tinha lei na época, eles eram a lei, né? A nobreza e os senhores feudais e a igreja era a lei naquele momento. Então, se surgisse uma classe que se rebelasse e que mostrasse que eles também podiam ter o que as outras classes tinham, não seria legal. Então, o que aconteceu? A nobreza feudal entrou na guerra, né? Acabou tendo essa rebelião com os camponeses, continuou ainda num patamar muito alto, mas outras classes surgiram abaixo dela. Vamos se dizer que é a classe média, né, da nobreza feudal. Então teve a nobreza e surgiram algumas pequenas nobrezas, que a partir daí então começou a iniciar o mercado capitalista. Então a gente vai ver por que houve essa transição, o que essas pequenas classes após abaixo da nobreza fizeram. Por exemplo, o telescópio e a bússola permitiu que os homens navegassem com muito mais precisão, cobrindo distâncias muito maiores. Novamente, essas classes acabaram inventando mais tecnologias para se desenvolver e levar o comércio a longa distância. Isso levou às grandes descobertas. E em um curto período, os europeus tinham mapeado rotas marítimas para as Índias, a África e as Américas. Essas descobertas tiveram uma dupla importância, resultado num fluxo muito rápido e intenso de metais preciosos para a Europa, e anunciaram uma época de colonização. Ou seja, eles iam começar a colonizar outros países, buscarem outras regiões para que eles pudessem explorar ou pudessem levar os seus produtos, vender os seus produtos a outras regiões. Durante o século XVI, os preços subiram na Europa entre 150% e 400%, dependendo do país ou região. Os preços dos produtos manufaturados aumentaram muito rápido, muito mais rápido que os aluguéis ou salários. De fato, a disparidade entre os preços e salários persistiu até o fim do século XVII. A classe capitalista foi a grande beneficiária da revolução do preço. Recebeu lucros cada vez maiores e pagou salários reais cada vez mais baixos, comprando matérias-primas que valorizavam muito durante o tempo em que eram mantidos em estoque. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esse ouro que estava faltando em alguma das regiões da Europa, vendeu muito caro, porque tá vendo que houve um crescimento muito grande de preço por essa falta de moeda, porque não tinha esse dinheiro disponível, certo? Então, vamos dizer que o ouro, que poderia ser a moeda de troca da época, cresceu, se valorizou muito dentro desse período. Então, eles se apropriaram disso, então eles foram fazer. E quando os pequenos produtos manufaturados que eles tinham, eles também vendiam muito caro. Então, foi essa relação que os capitalistas tiveram essa sacada. Que eles conseguiam manufaturar, colocar uma pequena tecnologia, eles conseguiam também vender mais caro. E quando ele conseguia comprar uma matéria-prima que se valorizavam, eles começavam a manter estoque. Então, se tinha um produto que não tinha num certo período do ano, eles
armazenava esse tipo de produto para poder vender mais caro depois. Então, realmente, essas pessoas que foram que se iniciaram aí pela transição do capitalismo, que foi os que tinham pequenas fábricas, pequenas, que a gente falou um pouco sobre, como que fala? Que as pessoas que trabalhavam em casa, que produziam em casa, sabe? Que faziam tecelagens, que pequenas tecelagens que tinha, começaram a fazer realmente, vamos dizer, desenvolver esses produtos manufaturados para vender. Então, eles começaram a perceber que isso sim gerava lucro, isso gerava dinheiro. Então, como esses produtos estavam muito caros, eles conseguiram ganhar muito dinheiro nesse período. Esses lucros foram maiores acumulados como capital. O capital inclui os materiais necessários à produção e ao comércio, e consiste em todas as ferramentas, equipamentos, fábrica, matéria-prima, produto em elaboração, meio de transporte dos produtos e dinheiro. Então, tudo aquilo que é necessário para produzir se gerou acumulação de capital na época. Então, não era todo mundo que tinha essa disponibilidade de maquinários, de produtos, de matéria-prima para produzir e manufaturar aquela matéria-prima. Então, o que eles perceberam? Que eles podiam ganhar dinheiro com isso. Não sei, quando você fala em formação de capital, você fala em todos esses elementos até hoje. Voltando lá, existem meios físicos de produção em todos os tipos de sistema econômico, mas eles só podem tornar-se capital em um contexto social em que se existam as relações sociais necessárias à produção de mercadoria e à propriedade privada. Então não adianta nada eles terem esse capital acumulado, ter tudo isso acumulado, mas eles não têm um contexto social para que isso exista. Essas relações sociais necessárias, então as pessoas que realmente consigam trabalhar. Então note que a relação social que a gente viu lá no começo entre senhor feudal, igreja, nobreza e vassalo, vai ainda se manter aqui na transição do capitalismo. Por quê? Vai ter o detentor do capital, mas ele precisa de pessoas para trabalhar para ele, para manufaturar todo esse produto. Então, quando a gente for pensar na análise econômica e no desenvolvimento das economias, essa distinção de classe gerou também na distinção do trabalho. Porque se ele tinha o capital, ele precisava de pessoas para trabalhar. E quanto mais capital ele tinha, mais fábrica, mais matéria-prima, mais meio de transporte, mais pessoas ele precisava abaixo dele para estar desenvolvendo esse produto e ele acumulando cada vez mais riqueza. Note que se vocês viram aqui, e essas pessoas, os capitalistas, né, as pessoas que eles denominavam os capitalistas, porque eles detinham os materiais necessários à produção, que era o capital naquele momento. Por isso que são os capitalistas. Então, quando a gente começar a pensar em capitalistas, são aqueles que detêm o capital, que são os produtos necessários à produção. E quando a gente for entrar na situação dos pensadores, eles vão começar cada pensador vai começar a analisar toda essa relação que nós estamos vendo. Poxa, tudo bem, existem classes sociais, existem pessoas para trabalhar, mas como a gente pode fazer isso da melhor maneira possível? Para que todos ganhem, para que todos se desenvolvam, não só o capitalista, que não fique isso só para o capitalista, todo o lucro gerado. O capital refere-se mais do que simples objetos físicos, refere-se a um conjunto completo de relações sociais. Uma das características que definem o sistema capitalista é a existência de uma classe de capitalistas que possui o capital. É em virtude da propriedade desse capital que ela ofere seus lucros. Então, ela vai ter lucro pela essa quantidade de propriedade que ela tem, tá? Da quantidade de capital que ela tem. Esses lucros são reinvestidos ou usados para aumentar o capital. Essa acumulação de capital leva a mais lucro, que por sua vez leva a mais acumulação, e o sistema continua em uma espiral ascendente. Então é isso que nós vamos perceber, que esses detentores do capital começaram a perceber que os lucros seriam maiores quanto mais capital eles tivessem. Quanto mais terra eles tivessem, mais produção, mais maquinários. Qual que é a função da produção? Quando vocês viram no ano passado, e vocês vão ver um pouquinho esse ano em macro, a função produção, ela determina basicamente isso que nós estamos vendo aqui do detentor do capital, que é o que tem terra, desenvolvimento, que tem o royalties, que tem matéria-prima, que tem mão de obra. Não é isso que a gente vê na função produção? Para você fazer uma produção, você depende de tudo isso? É quem tinha o capital na época.
Então, ele detinha aquilo que gerava produto. Então, ele conseguia gerar mais lucro quanto mais capital ele se acumulasse. O termo capitalismo descreve de modo bastante correto esse sistema de busca de lucro e de acumulação, de capital. A propriedade do capital é a fonte de lucros, e daí a fonte de mais acumulação de capital. A acumulação inicial substancial, ou acumulação primitiva de capital, ocorreu no período em que está sendo considerado. As 4 fontes mais importantes de acumulação inicial de capital foram, então a gente vai ver elas. Então, note que quando a gente fala em capitalismo, a gente vai falar que a propriedade do capital é a fonte de lucro e daí a fonte de mais acumulação de capital. Então, às vezes a gente pensa que, quando a gente vê falar o termo de os capitalistas, pode vir pensar assim, eles só têm dinheiro. Não. Nesse momento, não é o dinheiro em espécie em si, mas eles detinham de coisas que geravam capital. E isso gerava cada vez mais fontes de acumulação de capital. Então, essa acumulação de capital não era necessariamente riqueza, mas sim de fontes que gerariam riqueza, certo? Então, vamos lá ver as 4 principais fontes de acumulação de capital. O volume do comércio, que cresceu rapidamente. Então, isso acabou impulsionando a transição para o capitalismo. Então, além dos capitalistas deterem o capital e produzirem, o volume do comércio também cresceu. Então, por quê? Porque eles conseguiam entregar mais rápido, as longas distâncias. Com as guerras e a pandemia, espalhou as regiões, tá? As regiões que tinham o comércio, que poderiam vender, se espalhou. O sistema industrial de produção doméstica, era isso que eu tinha esquecido aquela hora, que eram as pequenas fábricas, as tecelagens, aquele sistema industrial básico, se desenvolveu também. Então, tanto o volume do comércio como o sistema industrial de produção doméstica também cresceu nesse mesmo período. O movimento dos cercamentos e a grande inflação de preços. Havia muitas outras fontes de acumulação inicial de capital, algumas das quais eram menos respeitáveis e muitas vezes esquecidas. Por exemplo, a pirataria e o comércio de escravos. Então, a gente pode se dizer que outras fontes de acumulação de capital que para a gente não é considerado legal, que a gente não acha certo, por isso foi esquecida, por isso que a gente acaba não estudando elas, mas é que ela também gerava muito capital. A pirataria e o comércio dos escravos. A gente vai ver o comércio dos escravos até no descobrimento do Brasil, na utilização de escravos, por durante muito tempo no Brasil. Vocês vão ver isso, sim, em outra matéria que vocês estão vendo, se eu não me engano, do professor Ricardo. Vocês vão perceber que o comércio de escravos vai desenvolver ainda muitos países. Então, os capitalistas que vendiam escravos, eles acabaram por muito e muito tempo gerando uma economia de mão de obra, de venda de escravos, que foi levada para muito tempo, durante muito tempo. Tanto que o Brasil e os Estados Unidos foram os últimos países a abolir a escravidão. Então, eles utilizavam essa mão de obra escrava para produzir. Então, note que para fazer essa transição para o capitalismo, outras fontes foram necessárias para impulsionar tudo isso. Então, durante os séculos XVI e XVII, o sistema doméstico de trabalho foi ampliado até tornar-se comum em quase todos os outros tipos de indústria. Embora ainda não fosse o tipo moderno de produção fabril, o maior grau de especialização do sistema permitiu significativos aumentos de produtividade. Então, mesmo que ele não era um exemplo de fábrica muito importante, muito desenvolvida, mas o sistema permitiu aumentos grandes de produtividade. Os avanços técnicos da construção naval e da navegação também baixaram os custos de transporte. Assim, durante esse período, a produção e o comércio capitalista prosperaram e cresceram muito depressa. Então, note que, com o passar do tempo, eles também começam a perceber que só ficar ali na Europa não era importante. Então, nesse fato, a construção naval e a navegação, que facilitou e baixou o custo do transporte, fez eles crescerem muito rápido. A nova classe capitalista, classe média, burguesia, substituiu lenta, porém inexoravelmente a nobreza como classe que dominava o sistema econômico e social daquela época. Então, note que a nobreza, que era o sistema que dominava, foi perdendo espaço
para essa classe média que foi o que eu disse anteriormente, que são os capitalistas, porque eles começaram com pouco, eles não eram da nobreza, eles tinham uma quantidade de bens, de capital, mas eles não eram a nobreza. Então essa nova classe capitalista começou a ultrapassar, tanto em poder como em, vamos dizer, que as pessoas acabavam tendo um certo tipo de respeito, porque eles davam emprego, mesmo que com salários horríveis, com salários muito baixos, e que nós vamos ver isso ainda, que as condições de trabalho não eram boas, por quê? Porque a intenção deles não era eles se tornaram a nova nobreza, eles não queriam mudar aquela situação. Sempre vai se inverter a situação de que quem está no poder não quer que os de baixo subam. É sempre invertido. Note que nesse momento a gente viu uma mudança. Inverteu aquela pirâmide, quando a gente sempre vê aquela pirâmide de divisão das classes sociais, houve uma inversão. Então a nobreza se inverteu de lugar para a classe média, e nós vamos notar que esses capitalistas, que essa classe média, que é essa burguesia da época, ela vai ficar por muito tempo ali e ela não vai querer que essas outras classes se rebelem para pegar o lugar dela, certo? Então, mudou o sistema econômico da época, mudou realmente. A transição do sistema feudal para o sistema capitalismo foi uma mudança muito grande na época, que mudou o sistema econômico não só da região ali da Europa Ocidental, que nós estávamos analisando, mas como todas as regiões em outros países do mundo. Tanto que as grandes navegações ainda gerou a descoberta de outros países. Em fins do século XVI e início do século XVIII, quase todas as grandes cidades da Inglaterra, França, Espanha e dos Países Baixos, Bélgica e Holanda, já tinham se transformado em prósperas economias capitalistas, dominadas pelos mercadores capitalistas que controlavam não só o comércio, mas também grande parte da indústria. Então eles foram crescendo muito rápido. Por quê? Por causa da produção. Eles produziam o que as pessoas precisavam consumir. Então, como eles detinham não só o comércio, mas também a indústria, por quê? Porque eles conseguiam produzir e vender o produto. Então, eles transformaram vamos dizer, numa grande empresa, né? Vamos dizer, de tudo que se tinha, porque eles faziam produto e vendiam como comercializado entre os países. Nos modernos estados-nação, coalizões de monarcas e capitalistas tinham retirado o poder efetivo da nobreza feudal de muitas áreas importantes, principalmente nas relacionadas com a produção e o comércio. Essa época do início do capitalismo é conhecida como mercantilismo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, note que em alguns lugares onde já se juntavam, vamos dizer, formas de governo, eles já tiraram a nobreza de áreas importantes. Por quê? Porque a nobreza feudal era como se fosse o governo da época, não era isso que a gente comentou em sala, que a gente comentou aqui também na aula passada? Dessa forma, eles acabaram fazendo coalizões, juntando com outras formas de governo para tirar a nobreza. Então, note que realmente eles, além de passarem na forma de ganhar dinheiro, de ter mais dinheiro, os capitalistas, e de acumulação de capital, eles também tiraram eles do poder. Né? Não só o poder de. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Eu não estou vendo ninguém. Eles não tiraram somente eles da forma de ganhar dinheiro, mas do poder. Porque note que em muitas situações que nós vemos, não é só a acumulação de capital que importa. Não é só o ganhar dinheiro que importa. O que importa também é você ter poder. Porque você tendo poder sobre as pessoas, como era na sociedade feudal, você consegue adquirir mais coisas. Respeito, o poder. As pessoas tinham tanto respeito dos senhores feudais que acabariam confiando sua vida a eles. Não era isso que nós víamos? Para os capitalistas foi a mesma coisa. Os capitalistas, eles queriam poder, porque dessa forma ele conseguia trazer as pessoas para trabalhar para ele, ganhando muito pouco e eles acumulando cada vez mais capital. Pessoal, hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem. Vou mandar novamente o exercício pelo Google Formulários. Eu já fiz o teste, deu certo dessa vez. Não vão precisar de autorização, como estava anteriormente. Peço que vocês respondem lá.
E qualquer dúvida, críticas, questionamentos, broncas, podem me passar e a gente precisa melhorar tudo isso aqui também, ok? Grande abraço a todos e espero vê-los em breve.